Já vou concluindo, gente. Esses três romances, eles têm, assim, uma articulação de personagens. Na Geração da Utopia, nós conseguimos encontrar o comandante sem medo de Mayombe. Comandante sem medo, como comandante da base do Mayombe, né, vendo até o filme Che, ontem, eu fiquei pensando na guerrilha do Mayombe. E o comandante sem medo era muito destemido, um grande comandante, que é morto exatamente no Mayombe. E ele dizia para o personagem comissário que ele não se via como um organizador do Estado, porque ali na mata, ali na guerrilha, ele já conseguia ver as contradições, o tribalismo, dos vários componentes ali daquele grupo armado. E quando a gente lê a Geração da Utopia, a gente consegue encontrar o sem medo na personagem Sábio, que foi um importante comandante que sai da casa dos estudantes do Império, vai para a mata, comanda uma frente, a Frente Leste, que de fato existiu, não é isso? Há uma imbricação realmente interessante entre a literatura e a história, quando a gente discute essas literaturas. E é também um grande comandante, o Sábio, mas que discorda dos dirigentes e não consegue assumir nenhum cargo de direção no governo de Angola. Porque quando ele começa a ver os desvios, né, os descaminhos da revolução, dos ideais revolucionários, ele acaba preferindo o isolamento numa praia chamada Praia da Calotinha. A Praia da Calotinha é um lugar assim meio que fechado também, meio que isolado, mesmo tendo uma comunicação com alto mar. Mas é um lugar difícil de chegar, ele é bem isolado. E aí me lembra novamente a floresta do Mayombe, que é onde o comandante sem medo ficou enterrado, depois de fazer grandes baixas no exército colonial português. Mas ele não sai do Mayombe. E o Sábio também fica numa espécie de Mayombe, só que de água, né, e não de mata fechada. Eu vejo então que essas três narrativas, né, duas, e Mayombe e Aca, elas estão dentro desse período até o 25 de abril. O 25 de abril não é como no 25, né, não é determinante para os angolanos, porque somente depois de assinados todos os acordos e da implantação do governo é que de fato há uma autodeterminação do povo angolano, de modo que o 25 foi muito bom para Portugal, né? E no plano histórico, obviamente, que foi importante para o mundo também, cada vez que uma ditadura cai, não é isso? É muito importante para a organização dos povos, para a consciência e para o crescimento da humanidade, cultural, científico, enfim. Mas Iaca e Mayombe, elas estão, né, elas vão até o 25, vamos dizer assim, porque o Iaca, o último capítulo é o capítulo denominado As Pernas, que era exatamente quando o ataque final, né? Porque o MPLA, eu não sei se vocês sabem, né? Não sei se vocês entendem, assim, já leram sobre a luta de guerrilha. E o romance retrata isso muito bem. A guerrilha, ela vai tomando os territórios. Ela vai se apoderando dos territórios. E o MPLA não fez diferente. O território, então, vamos dizer assim, principal, narrado no romance Águia, exatamente quando chega nessa cidade fictícia, que também é real, chamada Benguela, que no plano romanesco simboliza, eu leio, né, como uma representação
de Angola como um todo, de modo que é parte, né, mas é também uma metáfora do Estado-nação todo. E a geração da utopia, Guilherme, ultrapassa um pouco, né? Porque, de certa maneira, já mostra, né, um pouco dos caminhos, dos ideais que não foram cumpridos, traduzidos aí no comportamento e no gesto da personagem sábio, que como não tinha forças para discordar naquele momento, e discordar de quê? Discordar de uma máquina estatal pesada, acabou de emprego. Discordar dos privilégios dos que estão no poder. Quando ele não tem forças para questionar essas questões, ele então se isola na praia da Calotinha. Mas o final também é interessante. Que esse romance também ele faz um diálogo com a utopia do Thomas More. Não sei se vocês conhecem, se vocês já leram. Que a utopia é um lugar muito bom, né, gente? A utopia é uma beleza. A máquina estatal funciona perfeitamente bem. Os sistemas culturais são altamente sofisticados. E esse romance da Pepela é a geração da utopia. Mas a Pepela termina o romance apontando para o leste e que na verdade é o sábio, né, que traduz esse desejo e apontando também para a utopia. E eu termino dizendo que é muito difícil viver sem utopia, não é isso? Sem utopia acaba o sonho. E eu tenho certeza que os povos angolanos, moçambicanos, né, os vários grupos reunidos nesses estados, ainda conquistarão sua autodeterminação nos barracos de zinco e poderão se livrar das valas negras, dos barracos de zinco e da fome, da doença. Muito obrigada, gente. Vamos abrir para discussão, conversa, um pouquinho, pelo menos, minutinhos. A professora Maria Geraldo tem que estar que horas tem que sair? Posso ficar mais 10 minutos? Então, só queria só fazer um comentário. Claro. Porque eu estava lembrando que a professora Tereza, você falou da geração da utopia, de quando, que eu lembro que quando o Jaco estava aqui, não sei se estavam, que ele disse que parece aí que o mundo está sofrendo um processo de reutopização, né, usar essa palavra. Eu achei muito bonito. E a outra coisa é só uma questãozinha que eu percebi que a professora Renata e a professora Tereza falaram diferente do final do livro, né, que a pintura da Celda, a professora Renata, ela disse um tom de talvez esperançoso de que fosse agora pintar a própria história deles, né, e a professora Tereza já falando que com a maneira de apaziguar aquele sofrimento, né. Então na verdade eu não li o livro, mas eu queria saber assim, se para vocês a ideia seria de uma reafirmação daquele lamento, né? Ou tentar apaziguá-lo, ou seria de uma esperança por vindoura, né? Ou dos dois, não sei. Eu acho que uma ideia não exclui a outra, né? Tanto que a forma como a Renata leu o final, quanto a forma que eu, pelo menos, senti esse final. Eu não fiz uma análise, não fiz um estudo tão crítico e mais aprofundado quanto ela. Eu quis só trazer alguns textos do Mia. Mas eu vi, sim, esse final como um apaziguamento, de alguma maneira, que não exclui essa nova fase que se deseja inaugurar, como ela apontou aqui. Porque a gente tem aquela ideia de que a memória, esse diálogo com a história, muitas vezes é exatamente para apaziguar,